Hoje, com o serviço reordenado, essa lógica foi revista, né? Vou falar dela daqui a pouco. Então, hoje nós vamos trabalhar com as faixas etárias que cada município definir, né? A composição da faixa etária é conforme vocês avaliarem que a necessidade ali do território aponta, né? E posso fazer grupos com todo mundo? Pode também. Então, é a realidade municipal é que vai apontar. O que vocês falavam pra gente? Poxa vida, mas o programa ProJovem ele é ótimo. Ele tem traçado metodológico, ele tem um bom cofinanciamento de R$50 por adolescente. Mas se eu tiver um adolescente precisando deste programa, dessa intervenção, e se ele tiver 14 anos e meio, eu não posso colocar. E daqui a pouco eu perco ele, porque eu não posso fazer essa intervenção, porque a lógica do programa era de marcação de frequência. Então o reordenamento mudou essa regra, né? Então hoje pode fazer as composições conforme a necessidade do município, conforme vocês avaliarem, né? E como eu disse de manhã, e se eu vou trabalhar com crianças de 0 a 6, eu vou trabalhar com os adultos dessa família. Então, esses adultos do 0 a 6 também passam a incorporar o serviço de convivência, né? Então, daqui a pouco eu falo mais dessas mudanças, mas eu estou querendo destacar para vocês a importância de compreender a especificidade do PAIF, a especificidade do serviço de convivência e como essa dinâmica vai se estabelecendo, né? Então, quando eu digo que o serviço de convivência ele é uma retaguarda do PAIF, significa que eu tenho que organizar isso no município. Não é chegar lá onde o serviço está sendo ofertado e dizer, eu preciso de estar nessa atividade. Quem vai definir é a equipe do PAIF junto com o técnico de referência do serviço de convivência, quais são essas ações. Então, na reorganização do serviço, é necessário que vocês estabeleçam fluxos de relacionamento entre um serviço e outro. Então, o grupo do serviço de convivência não é só a forma de organizar um grupo de pessoas, é mais do que isso. Ele é uma lógica do próprio atendimento na assistência social. E se eu compreendo dessa forma, é necessário, então, compreender os objetivos do serviço de convivência que a resolução 109, que é a tipificação, aborda. Então, complementar o trabalho social com famílias, que é o objetivo essencial do PAIF, né? Desenvolver toda uma ação de acompanhamento e identificação dessas famílias, cumprir o papel de uma ação preventiva em relação àquele ciclo que eu decidi, o ciclo de vida, como prioritário, né? Promover acessos a benefícios e serviços e promover acesso a serviços setoriais, né? Então, o serviço de convivência, ele integrando os objetivos da proteção social básica, ele vai contribuir de uma forma efetiva para essas ações. Com isso, nós desejamos oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre a participação cidadã, possibilitar acessos, experiências e manifestações, né, como eu disse, usando todo o potencial de vida e todas as ações que socializam, né? Então, nós brasileiros temos muitos ativos, né, em relação a isso. A dança, aos movimentos, as nossas festas típicas, aquilo que garante a convivência e a manutenção, né, do relacional garantido. E favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando troca de experiências e fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários. Então, aqui, o serviço vai dialogar com o aspecto ético da convivência entre as pessoas, né?
o respeito, a solidariedade, a convivência, tudo isso embasado em valores importantes. Então, se o serviço de convivência ele está desenhado e caminhando nessa direção, qual era a realidade da execução dele? Completamente numa contramão desta proposta. Porque se a tipificação em 2009 apontava essa direção, quando a gente olhava para a vida real era completamente diferente. E o que era a vida real? A convivência comunitária e familiar e comunitária sendo feita por programas e não por serviço. Então, a gente falava de tipificação do serviço de convivência na tipificação como serviço, e na prática ele era garantido mediante a existência de 2 programas, o ProJovem e o PET, né? Trazendo todas essas dificuldades da gestão que eu já sinalizei. As regras de oferta de formas de acompanhamento e lógica diferente para as faixas etárias. Tanto que se vocês abrirem o site do MDS, vocês vão ver lá várias orientações técnicas, cada uma por faixa etária. Agora nós estamos juntando tudo e trabalhando numa orientação só, na perspectiva desta reorganização. A outra coisa é que se a gente trabalha com programa, o PET, ele é criado por decreto. O ProJovem é criado por decreto. E se a gente não cumprir, o governo federal e os municípios não cumprir conforme o decreto, a gente tem aí o TCU, o CGU, todo mundo atrás da gente cobrando a execução de acordo com a regra. Então a gente tinha o indicativo da tipificação e as regras dos 2 programas nas nossas cabeças. Então, esta lógica estava um pouco incompatível. E a falta de flexibilidade de utilização dos recursos por conta dessa lógica aqui anterior, né? Então, essas questões levaram a gente a pensar. Bom, então nós temos que rever a lógica para esse serviço, conforme a tipificação ser colocado, nós temos que olhar para a tipificação e rever o público que lá está definido. Nós temos que entender de que forma a gente atende a prioridade da assistência social em relação ao perfil e característico dessas famílias. E aí nós tivemos um advento novo, a NOB SUAS 2012. Entre várias coisas que a NOB diz, ela fala para nós que primeiro é necessário a gente trabalhar com metas e prioridades, né? O que, inclusive, orienta hoje todo o acompanhamento no município, que tem 2 pactos, um pacto com o Estado e um pacto com os municípios, onde a base da relação federativa é o cumprimento de metas, né? Então, ao pensar o reordenamento do serviço de convivência, nós prestamos atenção no que estava colocado na NOB SUAS. Utilização do instrumento do Pacto de Aprimoramento do SUAS e o instrumento pelo qual vai se materializando toda essa lógica do aprimoramento da gestão. Então, o reordenamento do serviço de convivência lidou com 2 questões: as prioridades e as metas. Então, aqui está a base da exigência hoje de atender 50% de público prioritário e atender as metas que foram pactuadas no termo de aceite, né? E é a partir dessas 2 ações aqui que vai ser definido o valor do cofinanciamento federal. Então, o cofinanciamento federal não é mais uma regra fixa. Ele depende do comportamento das informações do município, que vai dialogar entre meta e prioridade. Outra coisa, o reordenamento do serviço de convivência, o pagamento não é mais mensal.
só o pai FIE mensal, né? E aqui ele passa a ser trimestral, ou seja, são 4 pagamentos ao ano, e a proposta é pagar no início do trimestre. Eu estou dizendo a proposta, porque a gente teve algumas questões que ainda não está dessa forma, eu vou falar disso daqui a pouco, mas a proposta é porque nós estamos transformando 2 programas em serviço continuado, e nesse sentido é muito importante, né? Então, a lógica do reordenamento é pegar a existência de 3 serviços e transformar em um, sendo que o Projove e o PET eram os 2 mais consistentes em termos de meta e em termos de ação. E como eu falei para vocês, isso teve até uma pergunta que ainda não foi respondida, que fica naquelas 6 que eu já vou responder. Tem município de fora do serviço de convivência? Tem. Tem 534, nunca sei o último número certinho, mas acho que 534, né, Rose? Por quê? O reordenamento, ele considerou, poderia participar do reordenamento todos os municípios que tinham pelo menos um desses serviços. Ou ele tinha o 0 a 6, ou ele tinha o idoso, ou ele tinha PET, ou ele tinha Projovem. Ou ele podia ter 1, ou 2, ou 3, ou todos os 4. Mas se ele tivesse pelo menos um, ele estava contemplado na lista para participar do reordenamento, tá? Então, 534 municípios não tem nenhum tipo desse serviço em existência cofinanciado. E aí, gente, lembrar a vocês, né? Essas regras aqui valem para as metas que são cofinanciadas, né? Toda essa dinâmica que eu vou apresentar aqui tem a ver com cofinanciamento. E a gente sabe que às vezes o município atende muito mais com recursos próprios, né? Então essa dinâmica tem a ver com o cofinanciamento. Em parte dos municípios, as prioridades não vinham sendo atendidas. Ou seja, aquelas pessoas que mais precisavam não estavam dentro do serviço. Vamos pegar o caso dos idosos. Às vezes aquele idoso em situação de negligência, ou de pré-abandono, ou de abandono das suas famílias, não estava na assistência social. Quem estava lá no serviço de convivência só eram os aposentados, né? Aqueles que estabeleceram, criou a família toda, ficou ali, busca outras ações. Essas pessoas têm que estar de fora? Não. Porque a nossa lógica é preventiva. Se eu não cuidar dela, um dia também ela fica abandonada. Mas ela não é o nosso público prioritário. Então, o serviço de convivência, ele tem um combinado de ações voltadas para a população que está numa situação tranquila em relação às relações, mas ele prioriza esta lógica. Então, o serviço está estruturado para atender todo mundo, mas a lógica do cofinanciamento, ele aumenta se eu priorizar aquelas situações. Então, esta é a lógica do serviço de convivência reorganizado. Então, a lógica apontada aqui, e aqui tinha questões do seguinte, olha, tinha o serviço de convivência reorganizado, ele parte de R$ 4.500. Nenhum município recebe menos. Nessa lógica aqui, olha, a gente tinha quase 1.500 municípios recebendo R$ 1.000 por mês. Então, assim, R$ 1.000 por mês para desenvolver uma proposta dessa, possível, né? Então, aqui a gente partiu então dessa lógica, de criar condições para o serviço. Então, a lógica apontada foi serviço único de convivência, mais garantia de prioridade. Então, como que isso vai acontecer? Nós vamos pegar, né, PET, Projovem, 0 a 6 idoso, e vamos reorganizar. A reorganização, então, isso é muito importante. A gente trabalhou com reordenamento na seguinte lógica. Reordenar significa colocar as coisas no lugar, né? Então,
como eu disse de manhã, a gente trabalhou onde já tinha o serviço em execução, né? O reordenamento não trouxe expansão, ou seja, não trouxe essa possibilidade para nenhum outro município. Então nós estamos falando de vida real, de ações já em execução. Garantir serviço continuado, porque ele não tinha essa dinâmica. Ainda hoje, eu sempre gosto de falar de outro lugar, né, para a gente não criar confusão entre nós. No estado de Goiás, o grupo de trabalho do serviço de convivência para idosos, eles reúnem com os idosos reuniam os idosos uma vez por mês. Como que uma atividade de 4 horas, uma vez por mês, vai cumprir os objetivos que a gente está propondo, né? Então, garantir o serviço continuado é estruturar esse conjunto de atenção a semana inteira, de segunda a sexta-feira, se precisar no sábado e no domingo, de acordo com a realidade, e estender os horários também conforme a necessidade do serviço ou daquela população, né? Garantir a lógica de serviço no atendimento de todas as faixas etárias previstas e, consequentemente, o processo de continuidade. Então, não é mais para 0 a 6, não é mais para 6 a 15, 15 a 17, nem idoso, é para todas. Potencializar a inclusão dos usuários identificados nas situações prioritárias. Isso aqui é algo que está mexendo, porque tem um município que fala para mim assim, eu não tenho público prioritário. Eu falo, ótimo que não tem, então, né? O serviço está buscando, se o município não tem, então essa vai ser uma lógica natural. Mas isso eu ouvi lá em Santa Catarina, onde tem o maior índice de DH. Em outras regiões, o que a gente tem é público prioritário sobrando aí na fila do atendimento. Planejar e incentivar a oferta, considerando a realidade territorial de cada município. Isso que eu falei, quem vai dizer a prioridade, se é criança, se é idoso, se é todo mundo, são os municípios, não é mais as regras do cofinanciamento do governo federal. Fortalecer a gestão a partir do conhecimento da demanda local, unificar a lógica de cofinanciamento, independente da faixa etária. Eu falei isso aqui de manhã. A gente pagava R$50 no Projovem, 25 no PET e R$1,80. A gente nem chegou a reajustar. R$1,80 para 0 a 6 idoso. Então hoje todos recebem R$50, né? Então a gente conseguiu equalizar na meta que a gente já tinha como maior referência. E dentro disso tudo, facilitar a execução do serviço de convivência. E aí, quando eu falei para vocês, a partir de 2009 nós fomos discutir o serviço de convivência. Só na CIT, essa proposta foi umas 3 vezes até ela ser pactuada. E uma das primeiras, e nós constituímos um grupo de trabalho com o representante dos estados, dos municípios e do MDS. E para a gente pensar o reordenamento, a gente alinhou algumas posições e algumas compreensões entre nós. A primeira foi compreender o que é um serviço em funcionamento, né? Primeira coisa, se nós estamos dizendo que o serviço de convivência agora passa a ser um serviço, quais são as regras básicas? O que a gente não negocia fora desta compreensão? Então, para ter um serviço, é necessário um local, uma unidade física aonde ele será executado, né? Então, ele tem uma referência de local. Segundo, se o CRAS é o equipamento do território, cabe ao CRAS a coordenação geral da política no território, não faz sentido esse serviço não estar referenciado no CRAS, né? Na lógica de referência, na perspectiva de o CRAS, que é o grande organizador das ações do território. O serviço em funcionamento, ele requer equipe técnica. Naquele raciocínio que a gente não ia colocar uma tarefa dessa para a mesma equipe que já está desenvolvendo. Então, o serviço de convivência tem equipe própria, tá? Ele foi desenhado assim, com um técnico de referência por CRAS. Então, significa, se o município tem 10 CRAS
e os grupos de convivência estão em todo esse território municipal, nós teremos aqui 10 técnicos de referência. Tem que ser 10? Tem que ser absolutamente igual ao CRAS? Olha, gente, tudo tem bom senso. Se a lógica ali, eu tenho o CRAS, mas eu tenho um grupo de convivência. Eu tenho o CRAS, mas ali eu tenho 3 grupos de convivência funcionando, e a dinâmica me permite, eu posso designar um técnico de referência para acompanhar esses grupos, ainda que sejam em territórios diferentes. Então, o que não pode é não ter. Então, quando a gente define as regras, é importante que vocês compreendam que a gente define uma regra nacional que todos têm que cumprir. Independente que seja Uberlândia, que seja Manacapuru, lá no norte, ou se seja São Paulo, que são cidades diferentes, com características diferentes, né? Então, as orientações, é porque nós estamos falando de um sistema único. A gente não está falando de vários sistemas de acordo com a região. As especificidades é que vão definir. Então, aqui sempre vale a lógica, né, de compreender essa regra. Está disponível em determinado tempo e horário de funcionamento. Se é serviço continuado, ele não acontece uma vez por mês, né? Nem acontece 2 vezes por mês. Ele acontece todos os dias. Posso funcionar todos os dias com público diferente? Pode. No serviço de convivência, claro que sim. Vou falar disso, eu acho que aqui tem ali na frente tem um material que ajuda a identificar. E outra coisa que é fundamental, né? Só tem serviço se tiver usuário participando. Esta é a regra fundamental, né? Então, essa dinâmica tem que ser observada. Então, como eu disse, as situações prioritárias, então, como a gente pensou que elas vão acontecer? Por meio da informação, via sistema, que é o SISC. E as pessoas me perguntam assim, antes a gente tinha o CISPET e o CISJovem, e agora tem o SISC. O SISC substituiu o CISPET e o CISJovem? Na lógica do cofinanciamento, substituiu. Acabamos com o CISPET e com o CISJovem? Não. Ele está guardadinho lá, se a gente precisar fazer consulta, em qualquer momento nós vamos conseguir. Mas ele não é mais a regra de informação considerada para o cofinanciamento federal. É o SISC que é esta ferramenta hoje. A normatização, nós temos a resolução 01 da CIT de 2013, a resolução 01 do CNAS de 2013, a portaria 134 do MDS de novembro de 2013, que é onde está escrito as regras de funcionamento do serviço. E a portaria, ela nos permite criar leis complementares ou medidas complementares. Então, a gente já vai ter 2 agora, né? A gente está fazendo uma instrução operacional para orientar, junto da básica, da especial e do fundo, para orientar todo o processo de gasto do recurso em relação ao que estava na conta antes do reordenamento e o que está na conta agora. E esse documento, junto com o MEC, também definindo as bases da relação do programa Mais Educação com o serviço de convivência. Então, é importante. E eu sempre digo uma coisa, as nossas normativas, elas são complementares. Então, se você ler a resolução 01 do CNAS, você vai ver que, em relação ao serviço de convivência, ela aperfeiçoou o que está descrito na tipificação. Então, a nossa leitura é a leitura da tipificação mais da resolução e fazendo as aproximações e a atualização das informações. Apoio técnico, né, dizer a vocês que, na lógica federativa, cabe ao governo federal formular, coordenar, cofinanciar e apoiar os estados
para que os estados façam o apoio técnico aos municípios, né? Então, quem tem a tarefa de apoiar tecnicamente os municípios é o Estado. Então, a cada 2 meses, o MDS assume as despesas e leva para Brasília o coordenador da básica, o coordenador da especial e o responsável pela gestão dos SUAS do Estado. E a cada 2 meses a gente passa todas as informações do que foi pactuado na CIT, do que foi deliberado no CNAS, para que as secretarias estaduais de assistência social tenham informação ágil, rápida e possa contribuir conosco lá e ao mesmo tempo repassar para os municípios as informações para que vocês tenham as dúvidas sanadas ou possam contribuir nesse sentido. Então, o apoio técnico, a cada 2 meses, a gente tem lá em Brasília. A supervisão técnica, esse nome que eu não gosto muito dele não, mas é a ideia de apoiar em situações como esta, né? Então, o município de Uberlândia organizou aqui o debate regional, nos convidou, a gente sempre prioriza poder apoiar dessa forma, porque a gente entende que quanto mais momentos de reflexão, de informação a gente tiver, mais a gente vai acertar na execução do serviço, sobretudo num que a gente faz uma reorganização desse tamanho do serviço de convivência dele. E a definição do cofinanciamento. Bom, aqui chegamos nas 11 situações prioritárias. Então, essas são as situações que vão definir 50% do cofinanciamento federal. Essas situações prioritárias, elas foram definidas em conjunto, né, com os estados e municípios na CIT. E aí são elas. Situação... apertei errado. Situação de isolamento, trabalho infantil, vivência em violência ou negligência, defasagem escolar superior a 2 anos ou fora da escola, situação de acolhimento, cumprimento de medidas socioeducativas, egressos de medidas socioeducativas, situação de abuso e ou exploração sexual, medidas de proteção do ECA, crianças e adolescentes em situação de rua, vulnerabilidade no que diz respeito a pessoas com deficiência. Essas 11 situações aqui, elas estão merecendo de nossa parte um aprofundamento e um detalhamento por meio de orientações técnicas do significado de cada uma delas, né? Nós, para dar conta um pouco dessa tarefa, nós contratamos uma consultoria que nos ajudou a construir concepção e base, né, do reordenamento. Foi a Abigail e a Maria Júlia, né? Nós temos uma publicação que retrata esses conteúdos. E aqui, normalmente, as demais questões aqui não geram muitas dúvidas, não. Mas a gente recebe muita pergunta do que a gente considera situação de isolamento, né? Esse foi uma grande discussão, porque a gente pensou em especificar, em detalhar, mas quando a gente coloca numa regra o detalhamento, tudo que a gente detalha vira regra para nós. O que a gente não detalha, ele cabe. E aí, a decisão foi não detalhar, porque há situações que isolam as pessoas da convivência na família, ou que isola essas famílias nas comunidades, são muito diferenciadas nesse Brasil do tamanho que ele tem, né? Então, o isolamento da família ribeirinha, que se dá por questões territoriais, por dificuldades de acesso, por dificuldade do relacional, às vezes ele é bastante diferente do isolamento daqui de uma família que não quer nem saber dos seus, né? Então, ficou amplo? Ficou. Mas ele ficou exatamente para poder caber aquilo que a gente sabe que existe, mas talvez aquilo que a gente também não saiba que exista, né? Então, nós estamos considerando como situações de isolamento todas aquelas situações
onde o membro de uma família não estabelece atividades de sociabilidade, de relacional, que não convive, que não compartilha, né? Que está isolado por algum motivo. E nesse sentido, é possibilitar, né, que essas atividades pudessem vir